bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí, só clicar em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre o livro Oblomov, escrito pelo Ivan Goncharov em 1859. Esse é um livro clássico da literatura russa, foi lançado na época, no século XIX, em que estava acontecendo o lançamento de grandes obras da literatura russa, né, como Crime e Castigo, Pais e Filhos, Irmãos Karamazov, entre vários outros que a gente já conhece bem. O Oblomov é uma obra-prima, e assim como vários desses outros livros da literatura russa dessa época, ele nos leva diante de um dilema existencial, que é a questão do ser ou a questão do não ser, do você viver ou do você optar por não viver. O Oblomov, ele é uma figura aristocrática, ele é de uma classe assim, feudal da Rússia da época, que ele vivia na cidade com as rendas de uma propriedade rural que a família dele possui. Então ele é uma figura abastada, uma figura rica, porém ano após ano os rendimentos dessas propriedades dele estão diminuindo e ele não toma nenhuma decisão. O Oblomov, ele é uma figura que a principal característica dele é que ele não faz nada. Ele passa o dia inteiro deitado, pequenas atitudes que ele precisa tomar, ele não toma. Ele precisa escrever uma carta e para ele é muito trabalhoso. Ele não tem vida social. A socialização que ele tem são pessoas que visitam a casa dele. Algumas dessas pessoas o visitam só para explorar, para sugar dinheiro dele. E ele vive junto com seu criado Zahar. O Zahar é quem faz tudo para ele, é quem arruma as roupas do Oblomov, é quem faz as compras da casa, quem leva comida na cama para ele, porque nem sair da própria cama o Oblomov sai. Então a gente tem uma análise sobre a própria existência, que é através de um personagem que opta por não fazer nada, que ele, diante da vida, ele não toma atitudes. Se a gente analisar a nossa existência, a gente o tempo todo tem que estar lidando com situações diferentes. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa comida, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais quando são idosos, a gente tem que aprender a dirigir, aprender uma profissão, ou seja, viver é ter atitudes. A nossa existência ela é repleta da necessidade de tomarmos atitudes. E o Oblomov é uma figura que ele se caracteriza por ir na contramão disso. Ele simplesmente se abstém de tomar decisões e passa a vida dele deitado, sem fazer nada. Obviamente que a gente tem uma questão até de classe econômica. Por receber rendas, ele pode se dar esse luxo de não tomar atitudes. E essa é até uma leitura a mais que o livro nos oferece. O quanto é possível para o ser humano conseguir tomar ou deixar de tomar atitudes. Quais são as possibilidades que um ser humano pode atingir na sua vida de forma que ele possa se livrar das obrigações existenciais que permeiam a nossa existência. Então a gente vai ter no Oblomov uma espécie de sonhador, alguém que consegue viver numa espécie de mundo idílico, onde ele se abstém de trabalho, se abstém de obrigações, o que talvez seja até uma vida desejável pela maioria das pessoas. Você simplesmente não precisar lidar com nada, com compromissos, e simplesmente passar pela sua vida sem nada, sem fazer nada. Ou seja, será que isso seria de fato um ideal humano, de você passar a sua existência, digamos assim, em branco,
sem casar, sem ter filhos, sem trabalhar, sem deixar nenhum tipo de legado, sem produzir nada, apenas atravessar a vida. É um dilema que isso acaba levando até a um ponto até shakespeariano, né? Como o caso Hamlet, né? Do ser ou não ser. Aqui a gente vai ter no Oblomov a escolha pelo não ser. Ele justamente se abstém daquilo que faz um ser humano ser um ser humano. E todo esse conflito, essa questão existencial que o Goncharov lança ao leitor é algo fundamental para a gente pensar a existência humana. Assim como em outros livros, como na literatura russa, como a gente vai ter em Dostoiévski, com Crime e Castigo, o Raskolnikov diante do poder ou não poder matar, se alguém pode se dar o direito de estar acima de convenções morais, ou então em Pais e Filhos, do Turgenev, se de uma série de mudanças numa realidade social que leva alguém a questionar os papéis sociais, as posições. E o Oblomov acaba até mesmo se assemelhando em alguns aspectos ao Pais e Filhos pela questão do niilismo. Se o niilismo do Bazarov em Pais e Filhos se dá por uma questão de mudança social, por uma rebeldia contra as instituições existentes, ou seja, é o niilismo através de uma ação, no Oblomov a gente vai ter o niilismo através da negação. O Oblomov se coloca contra tudo que existe, simplesmente não tomando atitude nenhuma. Então ele é no dilema entre sonhar e viver, ele opta por sonhar. Então o Oblomov acaba sendo essa figura onírica, uma figura que consegue deixar as questões existenciais de lado para unicamente viver de uma forma em branco, de uma forma realmente sonhadora. Então eu deixo aqui a questão, que me parece que é a grande questão que esse livro, que é uma obra-prima, nos coloca. Será que a melhor forma do ser humano existir seria uma existência em que ele simplesmente não faz nada, em que ele passa em branco, em que ele não existe? Bem, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.